Oi. Nossa, tem uma sujeira aqui na sua porta. É bem pequenininha, tá aqui. Não, pode deixar que eu limpo. Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, eu limpo aqui pra você. Pronto. Muito bonitinho esse quadrinho aqui. Ah, eu que coloquei. Sua mesa tá um pouco empoeirada também. Se você quiser, eu posso limpar aqui pra você. O ar aqui dentro é fresco, né? É, eu acabei de fazer o almoço, se você quiser comer. Ah, não quer? Tudo bem. Eu sei que eu falei que você tinha que ir pra casa da sua avó amanhã, mas se você não quiser, pode ficar, né? Não tem problema nenhum, né? Eu sei que eu falei que você ia ficar de castigo 1 ano se você não fosse, mas pode ficar, qual que é o problema? Enfim, eu só passei pra saber o que você tava fazendo, porque você tava muito calada aqui. Ah, eu falei que eu não queria mais ouvir sua voz por 30 anos. Eu falei isso. Ah, pois é, falei. Enfim, boa noite pra você, te amo. Te amo. Te amo também. Boa noite.